conversar com o doutor Leonardo Baccaro, ele que é advogado na cidade de Itanhaém. Doutor Leonardo, bom dia. Obrigado por atender a solicitação do jornalismo da CBN Santos. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Douglas. Um bom dia a você, um bom dia também a todos os ouvintes da Rádio CBN. Doutor Leonardo, eu julgo a sua participação muito importante para fazer alguns esclarecimentos de muitas dúvidas que pairam junto aos moradores e principalmente os pais de alunos da rede municipal de ensino da cidade de Itanhaém. Eu vou apenas fazer um pequeno resumo, até para que o nosso ouvinte possa entender, em especial a população de Itanhaém. Porque se a gente lembrar um pouquinho, nós já entrevistamos o senhor, se não me engano, eu acho que foi em fevereiro. Mês de janeiro. Exatamente. Sobre uma licitação de uniformes escolares na cidade de Itanhaém, que foi inclusive contestada por meio de uma ação popular. E diante desses indícios, ou seja, falta de transparência, exigências técnicas excessivas e condições internas no edital, o senhor fez contestou a administração com relação a essa licitação. Além de uma observação, se não me engano, me corrija, doutor, isso foi feito, se não me engano, na última ou na penúltima semana de dezembro de 25, é isso? Exato. O edital foi publicado, salvo engano, ali um dia antes do início do recesso do Tribunal de Contas, do Judiciário, e o dia do pregão seria no dia seguinte ao retorno, ou seja, um período meio que menor fiscalização, menor trabalho por ser período de festas, né? Ou seja, algo que teve o ano inteiro para ser planejado e feito, deixaram para uma data meio obscura, né? Agora, o que isso causa também uma certa dúvida junto à população, a razão, inclusive, do senhor poder esclarecer aqui no Jornal da CBN, que depois dessa suspensão judicial e da confirmação do Tribunal de Justiça de São Paulo, a Prefeitura de Itanhaém, ela acabou revogando o certame. E agora o debate gira justamente em torno de quem causou esse atraso e de qual foi o responsável por cometer todo esse atraso do uniforme escolares para as crianças da rede municipal de Itanhaém. Agora, eu queria que o senhor explicasse um pouco a respeito do que aconteceu e qual o dano que isso causaria ao município de Itanhaém se essa licitação transcorresse sem nenhum tipo de contestação lícita na qual essa ação popular foi promovida no início do ano, doutor. Douglas, na realidade, assim, é uma situação muito complicada, né? Porque, na realidade, assim, nós conseguimos, por meio da ação popular, com parecer favorável do Ministério Público, uma liminar suspendendo o pregão. A municipalidade entrou com um agravo, né, junto ao Tribunal de Justiça, na qual houve um parecer também do Ministério Público a nível de segunda instância, ainda mais duro do que o parecer de primeira instância, aonde, inclusive, levou a prefeitura a suspender o edital, antes mesmo de ser votado pelos desembargadores, na qual foi por unanimidade 3 votos a 0, negado o provimento ao recurso da prefeitura. Então, fica muito estranho essa tentativa de acusar o advogado, que é esse que vos fala, né? Inclusive no plenário da Câmara, pelo líder do governo, insinuando que essa questão foi realizada por esse advogado com interesse manipulado por terceiros, com interesses de oposição. Na realidade, assim, deixa bem claro que eu tenho o meu próprio número de OAB, eu tenho o meu próprio CPF e sou responsável pelas minhas atitudes. Então, eu acredito até que o governo tenha, de uma forma até, digamos assim, orientado mal o líder do governo, feito com que ele passasse informações erradas para a população, né, na tribuna, que é um ambiente que pode-se dizer sagrado, né, e na qual coloca, inclusive, em suspeição a moralidade e a idoneidade de uma pessoa que agiu com a sua obrigação de cidadão.
Doutor, tem um aspecto que eu também acho importante a sua participação, ou seja, o próprio líder do governo, ele fez aí uma citação de que foi um edital competitivo, mais de 24 empresas participaram, e segundo ele, isso não demonstraria nenhum tipo de direcionamento. O senhor concorda com o líder do governo? Obviamente que não, e isso também foi refutado de pronto pelo próprio Ministério Público, né? É o principal argumento de defesa deles, né? É o que eles tentam dar, mas o Ministério Público já acabou com isso, inclusive o promotor Alexandre Acerbi, no parecer, escreveu textualmente no processo: a participação de diversos concorrentes não afasta a exigência de vícios. Ou seja, poderiam ter 40 empresas, mas os vícios, os erros e as ilegalidades estavam no edital e foram confirmadas, entendeu? Tanto que foi revogado e até o momento não foi apresentado um novo edital. A prefeitura poderia suspender, fazer as correções. Ela preferiu brigar judicialmente, só desistiu quando viu que não haveria chance de conseguir fazer valer esse edital totalmente viciado, corrompido. Agora, tem um outro aspecto. O senhor fala em falta de transparência, mas a prefeitura alega que os documentos estavam justamente à disposição. Ou seja, o que aconteceu de fato, doutor? Douglas, totalmente inverídico. Na realidade, os documentos foram escondidos, sim. No dia 29 de dezembro, uma das empresas interessadas em participar teve uma negativa da Secretaria de Educação, formalmente, por escrito, está nos autos, de acesso ao estudo preliminar, técnico preliminar da licitação. A justificativa foi que a divulgação desse estudo prejudicaria a isonomia, o que é um absurdo, né? Um absurdo. A nova lei de licitações, ela exige que o estudo seja publicado para que a população saiba por quê e da onde e como vai ser e a necessidade desse gasto. Nesse caso, a monta de 11 milhões de reais, né? O Tribunal de Justiça castigou essa conduta e reafirmou a falta da publicidade, feriu o processo. Isso é indiscutível. Leonardo Macaro, existe sempre uma preocupação com relação às licitações. A gente vê que ganha aquele que deu o menor preço, e aí quando aquele que ganha pelo menor preço acaba não tendo condição de corresponder àquilo que a solicitação precisa, ele acaba terceirizando, isso atrasa e vira um transtorno para o município. Nesse caso, o que mais preocupou o senhor com relação a essa licitação? Foi o valor? Foi a data com que ele foi apresentado? O que mais o incomodou que o senhor fez questão de procurar o Ministério Público? Na realidade, foi um conjunto de fatores. Já começa que essa atual gestão, em todos os anos, teve problemas sérios com questão de uniformes, inclusive alguns anos não sendo entregue. Na realidade, por questão de problemas no edital. Então, no caso, não foi esse advogado, na outra não foi o Tribunal de Contas, não foi... na realidade, assim, são feitos editais viciados, com erros, tendências de direcionamento claríssimas, as quais qualquer cidadão um pouco mais atento, e na qual que eu tenho um pouco de experiência, de conhecimento com essa questão de editais, por já ter atuado alguns anos atrás na área privada com esse tipo de documentação, então a gente consegue ter um olhar, uma visão e verificar, porque assim, 11 milhões, a gente sabe da importância do uniforme escolar, a importância das crianças terem isso, mas a culpa não é de quem cobra, de quem fiscaliza, não. A culpa é de quem não prepara o edital correto, quem não atende o que a legislação prevê e quem não mantém a lisura, a honestidade e a competência, principalmente, de fazer um procedimento sem vícios. Agora, doutor Leonardo, tem um aspecto que às vezes causa estranheza. Na Câmara, o líder do governo, que se não me engano é o professor Fernando, é isso? Sim, sim, sim. Ele tem defendido esse edital de todas as maneiras. E, pelo que eu sei, é um edital que foi apresentado pelo Executivo. E o líder do governo, ele é um dos representantes do Legislativo. E a gente sempre, pelo menos espera e sabe, que é o Legislativo quem fiscaliza, ou deveria fiscalizar, o Executivo. Como que o senhor vê o líder do governo defender tanto um edital como esse? No caso, para ser bem honesto com você, a qual o líder do governo é uma pessoa que eu tenho bastante respeito, mas eu vejo com preocupação, porque me parece que o governo municiou o líder
com informações equivocadas, com incompletas. Na realidade, assim, tentou fazer com que ele passasse uma visão para o governo se eximir da sua responsabilidade. Na realidade, isso, na minha opinião, é um desrespeito com o próprio parlamentar, né? Na qual foi colocado numa situação ingrata, né? De acabar passando informações que não correspondem com a verdade, né? Até porque essa questão de que foi uso político, de que foi má intenção do advogado, o Tribunal de Justiça, já por 3 votos a 0, 3 desembargadores, já acabaram com isso, né? Na verdade, a prefeitura errou na licitação e agora erra. Erra ao não falar a verdade do seu próprio líder, né, de governo e principalmente para a população. O foco deveria ser em corrigir o erro, né? Deveria ser fazer com que o processo andasse de forma limpa, né? E não sustentar a tese que o Ministério Público e o próprio Judiciário já declararam indefensáveis. Doutor Leonardo, a própria prefeitura acabou revogando esse edital por conta própria. No seu entendimento, isso acaba resolvendo o problema? Não resolve. É uma vitória da legalidade e do patrimônio público de Itanhaém. Mas também, no meu entender, é uma confissão de culpa, né? A prefeitura só revogou esse edital após um parecer extremamente duro contra ela, realizado pela Procuradoria de Justiça do MP, do Estado, entendeu? Junto ao agravo que ela tinha impetrado. Então, na realidade, o que já resultou numa derrota por unanimidade. Então, eles perceberam que não ganhariam no mérito e resolveram anular o edital para tentar evitar uma condenação judicial mais grave. Então, agora o que esperamos, né, é que lancem um edital novo, mas dessa vez transparente, sem exigências milimétricas, como um detalhe que exigia que um passador da mochila fosse da cor fumê de PET reciclado. Desculpa, isso não ajuda o aluno em nada, né? Então, na realidade, assim, o direito das crianças ao uniforme não pode ser usado como escudo para licitações viciadas. Doutor Leonardo, a gente observa, né, que isso acaba sempre recaindo para um outro lado. Eu acho que tem mais 2 aspectos importantes, eu vou colocar ambos para que o senhor tente explicar. O primeiro deles, toda licitação ela tem um intuito lógico de atender uma camada da população, e eu até entendo que as crianças devem ter ficado até um pouco decepcionadas desse ano de 2026 não ter ainda o uniforme escolar, porque teve todo essa questão jurídica com relação a essa licitação. Esse é o ponto número 1, que é o sentimento das crianças. Por consequência, os pais não sabem o que responder, porque, por vezes, o uniforme é um pouco caro e acaba sobrepondo o orçamento da família. E tem um segundo ponto que eu também julgo importante, que é com relação ao dinheiro público. A gente sabe que toda licitação ela é paga com dinheiro público, e essa iniciativa que o senhor teve em contestar esse processo de licitação não cabe, por favor, a um único profissional do direito, como o senhor é. Qualquer cidadão pode também acionar o Ministério Público e, a meu ver, o intuito é justamente de explicar, de desmembrar, de esclarecer, para que nós, quanto população, não sejamos lesados, né? Com toda certeza. Na realidade, nós temos mecanismos, né, legais, remédios constitucionais, como o caso da ação popular, onde qualquer cidadão pode estar exercendo o seu papel de fiscalização, assim como também a Câmara Municipal, os vereadores têm esse papel também. Existe o Tribunal de Contas, que também exerce essa função. E o que nos entristece é que a cidade de Itanhaém, na região, é a cidade que mais tem um número de editais sempre suspensos, sempre cancelados. Ou seja, tem algum problema na gestão do governo municipal, no que tange a preparar esses editais. O senhor, até aproveitando a oportunidade, e eu vejo que às vezes certas situações deflagram outras. O senhor é candidato nessas eleições, doutor Leonardo? Não, em hipótese alguma. Isso aí eu posso garantir para você, pelo respeito que eu tenho a você e o acompanho desde o tempo da TV Mar. Fica declarado, não sou candidato a absolutamente nada, sou um advogado, mantenho meu escritório, vivo disso. Já fui servidor público por um bom período, que me traz também alguma bagagem sobre essas questões, mas eu não tenho nem interesse em voltar a cargo público e muito menos concorrer a eles.
Doutor Leonardo, e o senhor é questionado por algumas figuras da população, além da classe política em Itaém? Ah, tá vendo? É o que você fez. Por isso que o meu filho não tem uniforme. Já chegou a ser questionado? Muito ao contrário, muito ao contrário. Nós somos parabenizados pela população na rua pela ação, porque o problema, esse problema é recorrente em uma série de setores: saúde, medicação, educação, zeladoria principalmente. Então, na realidade, assim, a população nos parabeniza por ter coragem, por tentar buscar soluções que muitas vezes deveriam ser atendidas por outros poderes, por outras situações, inclusive pelo Ministério Público. Mas nós sabemos da dificuldade do Ministério Público atuar por ser uma cidade onde nós estamos tendo promotores que são de passagem, promotores substitutos, então acaba não tendo o andamento, às vezes, investigações, as fiscalizações com a velocidade que seria necessária. Doutor Leonardo, também a título até de informação, eu julgo importante, como jornalista, todas essas licitações, todos esses certames, eles são publicados, eles são divulgados antecipadamente, eles não são feitos internamente, né? Sim, não, correto. A divulgação, a nova lei de licitações que está em vigor, ela é bastante clara sobre isso, né? Então, na realidade, assim, existe um portal na qual a prefeitura publica e faz o pregão eletrônico, uma série de situações, na qual, inclusive, aqui já é uma crítica pessoal, eu acredito que não deveria usar um portal privado, de terceiros, sendo que existe um portal muito antigo, ótimo e sem qualquer tipo de desconfiança, que é o portal de licitações do Banco do Brasil. Então, nós vemos aí grandes cidades, outras cidades que adotaram, tem essa parceria com o Banco do Brasil, e o que nos garante uma lisura, uma tranquilidade muito maior para a população dos encaminhamentos relacionados a licitações. Doutor Leonardo Baccara, apenas uma última pergunta, como esclarecimento aos ouvintes e os nossos internautas do Jornal da CBN. A gente comentou e esquecemos de falar, ou de retomar, ou relembrar com relação ao valor. Essa suspensão da licitação no município de Itaém, que foi suspensa depois de uma ação popular que o senhor moveu, gira em torno de qual valor? Em torno de 11 milhões de reais, ou seja, um valor extremamente significativo, né? Assim como outras licitações que estão ocorrendo, de valores que, inclusive, que foram debatidos e discutidos na imprensa, né, regional, e que a qual existem outras situações, inclusive a qual nosso escritório foi procurado e nós estamos analisando com muita atenção. Doutor Leonardo, essa atitude a gente vê que, às vezes, ela acaba tendo um diferencial numa cidade pequena, mas importante no litoral sul, que é Itaém. O senhor acredita que, ou seja, um comportamento como esse, fiscalizatório, isso acaba mudando o comportamento do chefe do executivo, independente do município? Eu acredito que sim, que a partir do momento que existe uma fiscalização, que as pessoas sabem que estão sendo vigiadas, né, pelo zelo, pelo aquilo que é o público, pela coisa pública, acredita-se que há um certo temor de qualquer situação um pouco mais não republicana. Doutor Leonardo Bacaro, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da CBN. Foi importante esse esclarecimento, até para que o senhor justificasse todo esse trâmite, todo esse desdobramento envolvendo, óbvio, uma licitação que seria paga com dinheiro público, ou seja, dinheiro da população. E o que eu percebo, o que falta justamente à população, é esse esclarecimento. Às vezes ela pode reclamar de um determinado serviço, de uma lentidão, de uma resposta, mas ela tem que entender que existe um processo, que existe uma máquina, que existe uma burocracia, mas tem que existir também uma transparência. E os órgãos existem para isso. Transparência é a palavra. E o senhor acabou... Transparência é a palavra. Exatamente. O senhor acabou usando um deles, que é o Ministério Público. Inclusive, o senhor, como advogado, pode até reiterar. A qualquer cidadão pode até fazer uma denúncia no Ministério Público com o próprio punho. Não precisa estar formalizado no computador, na internet, não. Ele pode até fazer a denúncia do próprio punho, né, doutor? Exatamente. O Ministério Público atende junto ao fórum, né, todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 13 horas, das 13 às 17 horas, e existe também um canal eletrônico, na qual
qualquer cidadão pode fazer denúncias, pode fazer questionamentos, inclusive de forma sigilosa, tá? O Ministério Público garante isso. Então, qualquer cidadão que tiver qualquer tipo de dúvida, de desconfiança ou denúncia, existem esses caminhos na qual ele pode procurar. Muito obrigado, doutor Leonardo Baccaro, advogado, falando da cidade de Itanhaém. E nós vamos ficar atentos e também vamos entrar em contato para tentar ouvir, caso ele queira comentar, com o líder da Câmara, o líder do governo na Câmara, que é o professor Fernando, para que ele também possa colocar o posicionamento dele. Nós aqui da CBN vamos tentar o contato com ele. Obrigado mais uma vez, doutor Leonardo Baccaro. Eu que agradeço, Douglas. Um bom dia. Nós vamos ao Repórter CBN, pequeno intervalo comercial, e na sequência a gente volta com mais informação.